Vamos iniciar aí agora nosso primeiro momento do nosso treinamento. Graças a Deus por isso. Vamos nos acomodando aí e vamos ter uma primeira palavra de oração. Obrigado, Senhor, por essa noite aqui na Tua casa, por esse ajuntamento de irmãos e irmãs que escolheram estar aqui, escolheram estar aqui, porque Te amam e amam aquilo que envolve o reino de Deus, como nós vamos falar agora à noite. E entendem que existe um papel, uma tarefa a ser cumprida enquanto o Senhor é servido com as nossas vidas aqui nessa terra, Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, direciona-nos nesse intensivão que estamos chamando de treinamento, que na verdade é um ajuntamento onde a palavra vai ser pregada e orientada nas nossas vidas, nos lugares que o Senhor nos plantou, nos ministérios que o Senhor tem confiado a nós, nessa intenção de desenvolver uma perspectiva, um coração mais ainda alinhado com o reino de Deus. Então, Pai, fica conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos cantar uma canção? Vamos lá, Alissa e João. E alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém. Obrigado, irmãos. Amém. Obrigado. Amém, irmãos. Nós preparamos, para esses 2 dias um tempo bem precioso, um tempo mais resumido, resumido em termos de quantidade de pessoas, mas bem específico, para a gente falar sobre a realidade da nossa igreja no que tange aos ministérios. Por isso o nome treinamento de liderança. E a ideia é que hoje à noite a fala esteja comigo, e nós vamos falar um pouquinho sobre DNA e propósito, que é o tema que foi sugerido para o nosso tempo juntos. Amanhã pela manhã nós vamos iniciar às 8h30 com o café da manhã, e às 9h o pastor Marcos vai trazer uma palavra sobre corpo, e a gente vai entender que é sempre uma palavra e um processamento, tá? Então vai ser algo bem diferente. Não vai ser só expositivo, 2 horas não. É sempre dinâmico, Tanto hoje quanto amanhã. Então o pastor Marcos amanhã, 9 horas, com
o tema corpo e liderança, e depois do Marcos, a gente tem um intervalo, e aí o pastor Marcelo entra falando sobre liderança propriamente dito, tá? Numa perspectiva bíblica, também com tempo de processamento. Certo? Bom, vamos começar, deixa eu começar provocando aqui uma reflexão para nós, com o termo liderança, né? Se você está aqui hoje, ou você oficialmente já está nesse lugar, servindo essa comunidade, servindo o corpo de Cristo aqui na Missão Vide, nessa função de liderar algum ministério, ou você, naturalmente, faz parte disso de forma indireta, né? Você está envolvido indiretamente nisso. Então, direto ou indiretamente, todos que estão sentados aqui, né, são considerados essa expressão na igreja local de conduzir e desenvolver o corpo de Cristo aqui, concernente ao que nós chamamos de ministérios, né? E aí eu quero começar pensando com você a palavra liderança, né? Essa é uma palavra extremamente tradicional hoje, em diferentes áreas, né? Principalmente no meio corporativo, no meio das instituições. Então, não é uma nomenclatura distante para nenhum aqui. Acho que todo mundo já ouviu e sabe minimamente, ou tem no seu imaginário algum conceito, alguma definição, algum entendimento do que é liderança, né? E aí nós vamos começar nesse ponto. Eu quero que você pense aí num conceito que você tem, sem medo de ser feliz, sem certo e errado, porque o microfone vai chegar aí, talvez, na sua boquinha, para você falar. O que é liderança? Se você pudesse escolher uma palavra para pensar liderança. E aí eu estou procurando uma palavra, eu quero que você descubra a palavra que está na minha mente. Tá? Pode ser 2 palavras, irmã, pode ser 2. Mas eu tenho uma palavra aqui que está na minha mente, eu quero ver se você vai descobrir ela. Que é uma palavra que, no meu entendimento, tá? Se a gente tirar ela, nós não temos liderança. Existem muitas palavras, né? Mas tem uma específica que talvez vai te surpreender, e a gente vai pensar nisso, que é sinônimo direto de liderança. Então pensa aí. Quando a gente fala em liderança, te dá aí 10 segundos, e aí eu vou rodar o microfone para nós aí, né? Quando nós falamos em liderança, vamos lá. Não, eu vou chegar aí, estou fazendo um drama aqui, ó, entendeu? Estou andando e as pessoas baixam a cabeça na hora. Você, irmã. Me vê influência. Ela acertou a palavra de primeira. De primeira, influência. Essa aí é errar. É ela que acertou, tá? Gente, preste atenção. Nós vamos ouvir outras palavras também. Mas eu quero que você pense nisso. Não existe liderança que não estabeleça uma função de influência. Se existe uma pessoa que ocupa um cargo, chamar de liderança e não influencia, é outra coisa, chama de outra coisa. Vou repetir. Se existe uma pessoa num cargo chamado liderança e ela não tem uma relação de influência com quem está próximo dela, chama de outra coisa, porque não é liderança. Para existir uma liderança genuína, precisa ter um movimento que influencia o seu entorno. Essa é uma palavra indispensável. Mas vamos descobrir mais palavras aqui. O ancião da casa, o ancião mor. Exemplo. Exemplo, ótimo. Morador da casa. A responsabilidade. Responsabilidade. O levita da casa. Jesus. Jesus. A sábado luz da casa. Obediência. Obediência. A decoradora da casa. Eu ia falar inspiração. Inspiração, tá valendo, né? Amém, amém, amém da casa. A primeira que veio à minha mente, amar pessoas. Amar pessoas. Um motorista da casa.
Direcionar. Direcionar. Andar para cá um pouquinho. O construtor da casa. Direção, né? Direção, né? As missionárias da casa aqui. Mobilização. Servo. Servo, mobilização. A mamãe mais fresca da casa, que trouxe até sua filhinha, olha só. Comprometimento. Comprometimento. É isso aí, irmãos. Tudo isso vai compondo esse corpo conceitual do que a gente chama de liderança. Maravilha. Nesse sentido, olha só, o tema, né? DNA e propósito. Aí eu quero pensar com você, rapidamente, fique tranquilo, não é aula de biologia, não mesmo. Mas o que significa, em palavras simples, um DNA? Pode ir. DNA, falando de forma bem simples, esse é um conceito resumido, tá? É uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda informação genética. Então nós estamos falando de uma expressão que tem contido, que carrega, que traz consigo tudo aquilo que importa para a vida, para quem você é, para a definição da sua constituição enquanto pessoa, está dentro desse DNA. Essa é uma expressão que também ela é deslocada, digamos assim, simbolicamente da biologia, para pensar uma série de aspectos também dos lugares, das comunidades, das instituições, né? Então a gente pode pensar, qual é o DNA desse lugar aqui? Pensando que nós estamos falando de uma molécula que carrega toda a informação genética. Pensa comigo, se a gente pudesse descrever essa molécula que carrega toda a informação genética da igreja cristã, vide. Orando essas semanas passadas sobre isso, me veio um texto que, enquanto pastor, ele encontrou muito meu coração na procura por uma resposta básica dessa pergunta que eu estou te fazendo. Então, abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Pode ir, Ian, passa para a próxima aí já. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Deixa eu só dar o contexto para nós, tá? Então, Moisés aqui, junto com o povo, vivendo a sua peregrinação, depois de ter deixado o Egito, discernindo em Deus os passos, tendo que administrar toda aquela realidade que a gente conhece muito bem em Êxodo, e trazendo um discurso, uma fala, né, condensando toda a compreensão daquilo que é o propósito de Deus para aquela nação que se constituía ali. Então preste atenção. Versículo 1. Nós vamos ler esse texto aqui para responder essa pergunta, tá? Qual é o DNA da nossa igreja? Essa igreja aqui. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno. E para que os seus dias sejam prolongados, portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhe corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu, ou lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhes serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e de suas portas. Vamos um pouquinho mais. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e que vocês comeram e se fartaram, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses, os povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua sobre a face da terra. Só até aqui. Amém, irmãos? O que a gente tem aqui? Uma orientação completa, assim, em termos de essência, do propósito de Deus, ou como Deus enxergava aquele povo. Uma orientação assim muito precisa daquilo que era mais importante de tudo que ia acontecer. E nesse texto aqui, irmãos, está o DNA daquilo que é a igreja cristã Vide. E naturalmente é o DNA de qualquer igreja, ou deve ser pelo menos, deve ser. E a gente pode resumir tudo que Moisés traz aqui. Daria para a gente destrinchar bastante o que ele fala do temor do Senhor, do não esquecer, da forma como ele descreve, até o detalhe, você vai inculcar na cabeça dos seus filhos. Nós vamos falar daqui a pouco dos ministérios, falar de criança. E essa conexão foi gerando muita empolgação no meu coração. Mas preste atenção aqui, irmãos. O resumo, a essência, o DNA daquilo que envolve essa igreja, sem dúvida nenhuma, Vaian, está em amar a Deus, ou ama o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o DNA da nossa igreja, irmãos. Se a gente subtrair esse lugar, nós vamos criar uma teologia que vai ser extremamente disfuncional para aquilo que é o propósito divino para as nossas vidas. Tudo que nós fizermos aqui dentro, toda expressão de ministério, toda iniciativa, precisa partir deste princípio aqui. Qualquer iniciativa nossa, qualquer movimento que promova alguma coisa, que se desloque daqui para as nações, ou para uma visita no Morumbi, que seja, se não partir do princípio de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, naturalmente o que a gente está produzindo é um serviço, é uma barganha, é uma teologia totalmente desalinhada com aquilo que é a palavra de Deus. E aí a gente pode trazer agora para perto, e aí provocando aqui em nós, como é que eu tenho amado a Deus no meu envolvimento com essa igreja?
Porque o amor, irmãos, ele é uma escolha. Eu acho que todos nós já temos isso em mente, né? Eu espero que ninguém aqui imagine que amor é sentimento. Porque essa equação não vai fechar. Se você pegar amor como sentimento e for ler a Bíblia, vai dar erro. Amor é uma escolha que você cultiva ela, que você desenvolve, que você alimenta, que você amadurece. E essa escolha de amar ao Senhor, irmãos, ela necessariamente é revelada na forma como nós vivemos, na forma como a gente orienta a nossa rotina, na forma como eu e você pensamos, além das nossas vidas, além daquilo que nós desejamos, aquilo que envolve o propósito de Deus entre essa igreja e você. Então, sabe qual é o princípio mais prático de liderança para você desenvolver seu ministério? Que você deve desenvolvê-lo primeiro entendendo que você ama o Senhor e você faz para o Senhor, porque você o ama. E por o amar e por amar ao Senhor, é natural que essa resposta venha de dedicação, de zelo, de compromisso. Por que nós visitamos as pessoas, né? Talvez em algum momento, Shirley, eu quero mesmo, talvez amanhã, que a gente vai ter mais tempo, que talvez você dê uma palhinha, porque eu acho que poucos conhecem o que é o Ministério de Visitação, que ele tem feito na vida de muitas pessoas. Eu ouvi por acaso, o dia que fui visitar meu pai, e aí eu estava na casa do meu pai, como participante da visita, e aí eu ouvi os testemunhos do que eles têm feito. Já há algum tempo. Quanto tempo já, Shirley? 1 ano, mais ou menos. Agora, o que mobiliza um grupo de irmãos toda terça-feira se deslocarem para casas que eles não conhecem, para pessoas estranhas, muitas vezes, com um violão, com uma ceia, com uma palavra que o pastor Marcelo sempre traz, muitas vezes com o corpo cansado, muitas vezes pensando, podia ficar em casa, né? Claro, irmãos, isso não é pecado ficar em casa. Mas o que os mobiliza se não for amar o Senhor, irmãos? O que nos mobiliza a pensar o nosso cuidado com as crianças? Ou a pensar toda a perspectiva da vida em missões, se não for o amor ao Senhor? E é um amor que é caracterizado com expressões absolutas, ou com uma expressão absoluta. Todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. A orientação que vem de Deus para Moisés e que Moisés estende para o povo tem uma expressão que é absoluta, gente, que não tem variação, não tem gap, não tem espaço, não tem porcentagem. A porcentagem não alcança ali, porque ele já é 100%. E se tem algo que pode me orientar pode me orientar no pastorado, e deve te orientar nesse seu lugar que o Senhor te plantou, é se aquilo que você está fazendo e como você está fazendo está alinhado com esse absoluto de amar o Senhor. Nós fazemos porque nós amamos o Senhor. Eu venho tocar porque eu amo o Senhor, eu venho moar o som porque eu amo o Senhor. Eu venho servir no data show, no multimídia, porque eu amo o Senhor. Eu venho ajudar ali no fundo porque eu amo o Senhor. Eu preparo a decoração com detalhes tão belos porque eu amo o Senhor. Porque eu amo o Senhor, eu cozinho. Porque eu amo o Senhor, eu preparo uma boutique. Porque eu amo o Senhor, eu venho sábado. Não tem a ver com as crianças no primeiro lugar. Não tem. Tem a ver com amar ao Senhor. Não tem a ver com os perdidos em primeiro lugar. Tem a ver com amar ao Senhor. Não tem a ver com as casas de pessoas que estão doentes e padecendo. Tem a ver por amar ao Senhor. E por acaso alcança as pessoas, alcança as crianças, alcança as nações. Por que eu vou construir aqui nessa igreja? E expandir, e sonhar? Por que a gente terminou a piscina? Porque eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E isso vai se expressando na forma como eu sirvo, como eu sou exemplo, como foi dito aqui, e muitas outras expressões que caracterizam liderança. Por isso, irmãos, se nós queremos ter êxito
naquilo que Deus está nos chamando para fazer como igreja. Isso aqui tem que estar muito claro para nós. Porque problemas aqui dentro, irmão, você sempre vai ter. Diferenças vão ter aos montes. Descontentamento, frustração. Vai ficar tranquilo que isso não vai faltar para nós a partir da minha vida. Eu te frustrando e você me frustrando. Isso aí é garantia. Está garantido no contrato, relaxa. Frustração mútua. Se a motivação for qualquer outra, isso aqui vai azedar o processo, vai complicar demais, irmãos. Agora, se eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, se eu entendo, como a gente leu aqui, Moisés dizendo, o valor de temer ao Senhor, de ter uma relação de odiar o mal, como é um conceito bom de temor ao Senhor que eu aprendi na Jocum, né? O que é temor do Senhor? É odiar o mal. E ter um respeito, uma reverência para aquilo que é a pessoa de Deus. Eu estou vivendo esse DNA. Então, irmãos, como pastor, o que eu desejo para vocês que estão sentados aqui, a partir de mim, eu sou o primeiro da fila, quer dizer, eu estou jogando isso no meu peito primeiro. É que cada coisa que eu entender do Senhor que a gente faça aqui, que tenha que ser feito, primeiro seja uma expressão genuína de amor ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Esse é o rumo, irmãos. E aí, vamos falar um pouquinho de propósito, né? Aqui. Porque essa é uma outra palavra também muito comum, né? Como liderança, DNA, agora propósito, né? Que vai falar basicamente para nós. Tem muitos conceitos bem elaborados, conceitos mais simples, mas aqui é um conceito suficiente para nós. Tá? Pode ir, Ian. Quando a gente fala de propósito, então, eu gosto dessa ideia de bússola. Tá? É um bom símbolo para a gente pensar propósito. A bússola que se orienta para o norte. Né? Um senso ou uma sensação de direção e significado naquilo que a gente faz. Então, DNA é quem nós somos. Propósito é como a gente orienta o que nós fazemos. As duas coisas estão juntas aqui. Naturalmente, se eu entendo quem eu sou, que é meu DNA, isso alcança e influencia o meu propósito. Está alinhado. Uma sensação, um entendimento profundo aqui, gente, porque não pode ser uma coisa embebida de dúvidas, né? Não pode ser uma coisa que vai ter variações, não. Tem que ter raiz, tem que ter fundamento. Nosso propósito tem que ter fundamento. No nosso caso, fundamento o quê? Bíblico. Se algum propósito da nossa igreja não tiver alicerçado aqui, esquece. Já está manco, já não é propósito. Já está fora do prumo, fora daquilo que é a perspectiva do reino de Deus. Né? E aí, irmãos, isso aqui foi até um exercício meu. A gente pode até criar isso depois, se a gente pensar que existem outros. Mas eu fiquei a semana toda pensando nisso. Semana toda. E me veio 5 grandes expressões, 5, aonde a gente consegue conectar, enquanto propósito, os nossos ministérios. 5 grandes expressões de propósito que já tem nos orientado, que tem sido o nosso norte, que quando a gente pensa na criação de um ministério, em formas de servir, em iniciativas que envolvem a nossa programação, sem perceber essas criações, esses desenvolvimentos, essas revelações de Deus, pelo que eu tenho pensado, orado, está alinhado numa dessas 5 perspectivas. Tá? Então preste atenção aqui, vamos lá. Comunhão, ensino bíblico, oração, crianças e missões. Então quero que você pense, vou até abrir aqui, se você achar que talvez a gente poderia mudar e tal, está aberto. Mas eu fiquei pensando bastante, tudo que nós fazemos hoje na igreja, tudo que nós nos orientamos em termos de produção, desenvolvimento, ministério, iniciativas, prioridades, grau de importância. Vamos desenvolver isso aqui, se aloja, se acopla a um desses 5 grandes propósitos. Uma vida de comunhão aqui dentro,
e a partir daqui em outros contextos também, em casas, quer dizer, um ajuntamento que produz alguma coisa. O que é comunhão, irmãos? É um ajuntamento de pessoas que vai produzir o quê? Produzir o reino de Deus. A comunhão, nessa perspectiva do que é o cristianismo, ela produz essência do reino de Deus. A conversa, o tempo juntos, a partilha, o carregar o fardo uns dos outros. Está aqui. O sentar ao redor da mesa. Aqui. Segundo, nós somos uma igreja, irmãos, que prezamos e nós não abrimos mão disso. Tudo que nós desenvolvemos precisa ter no propósito base bíblica, ensino bíblico, o que a gente chama, de uma cosmovisão bíblica. Cosmovisão é a visão de mundo a partir do que é a palavra de Deus. Esse é um propósito nosso. Nós não queremos e não vamos negociar isso, negligenciar isso. Então, qualquer expressão dos nossos ministérios, cozinhar, cuidar de casais, e construir, tem que estar alinhado a isso aqui. Se não tiver um alinhamento, a bússola não está não está apontando para esse lugar. O apontamento de propósito que a gente tem aqui na igreja vai atravessar isso aqui. Palavra de Deus, o ensino disso. Eu coloquei ensino aqui para dar a dinâmica daquilo que é o nosso desenvolvimento. Ou seja, tudo que nós desenvolvemos e fizermos precisa ser uma expressão bíblica e que naturalmente ensina mais, desenvolve mais, mobiliza mais o conhecimento da palavra de Deus, a maturidade de fé, irmãos. Nas minhas andanças como missionário, hoje menos, mas por uns bons anos, eu tive o bom privilégio de viajar bastante, quando eu liderava a base da Jocum, por exemplo. Dando aula em bases, indo em igrejas, Já fui em igrejas assim, isso aqui eu nunca contei, porque, claro, são coisas mais pontuais, pessoais, mas, por exemplo, eu já preguei numa igreja na PIB de Curitiba. PIB de Curitiba, irmão, eles têm um canal de televisão, é uma igreja gigantesca. Eu preguei lá domingo à noite, o Tiago sabe o que é, por isso que está balançando a cabeça ali. Eu já fui em muitos lugares que o Senhor me levou, antes de me tornar pastor aqui. Assim. E conheci muitas realidades. E posso dizer que o que mais nós padecemos hoje, isso que eu vou falar para você, eu imagino que seja uma informação muito clara, mas eu estou te trazendo de alguém que conheceu isso de pele, é falta de ensino bíblico e de fundamento. Irmãos, o que a gente tem de teologia e de produção evangélica desalinhada com esse propósito, não está escrito no gibi. Você acompanha hoje no seu Instagram, no seu YouTube, muita coisa, que é só um retrato daquilo que é o Brasil como um todo. Terceiro, oração, irmãos. Oração é um dos nossos propósitos aqui. Oração como disciplina espiritual. Oração como uma expressão que ela é indispensável para qualquer tipo de produção do que nós fizermos aqui nessa igreja. Daquilo que o Senhor vai nos orientando. Você tem acompanhado já. Desde o início da igreja, nós temos essa reunião de oração de manhã que sofreu formatos que foi se desenvolvendo, digamos assim. No início era 2, 3 vezes por semana só, de manhã presencial, foi aumentando, veio a pandemia, aí fomos para a praça, era na igreja, fomos para a praça, depois da praça foi para o Zoom e aí permaneceu, falando de forma bem resumida. E aí o mais recente foi incluir sábado e domingo. Irmãos, é claro, preste atenção no que eu vou falar aqui, eu tenho bom senso. Eu sei que tem muitas manhãs que não é a coisa mais deliciosa do mundo, a reunião de oração que está sendo conduzida. E não tem a ver com a pessoa que está liderando. Tem a ver com muitas coisas, tem a ver do jeito que você acorda, tem a ver com o assunto que está sendo dito lá, tem a ver, talvez, com a sua própria indisposição. Tem dia que eu estou indisposto também, irmãos. Vamos falar sério aqui, vamos falar livre, sério e livre. Agora, por que eu acredito? Primeiro, porque é um modelo bíblico de Jesus, irmãos, daquilo que é a expressão da oração como uma disciplina espiritual. A oração, irmãos, ela não é uma expressão de desejo apenas,
Porque muitas vezes você não vai desejar orar, e por isso você não vai orar. Esse é um dos grandes problemas que nós temos quando o assunto é oração e igreja, porque ela está alinhada com desejo. E se oração é alinhada com o seu desejo, a sua vida de oração vai ser pífia. Ela vai ser extremamente limitada, empobrecida, atrofiada. Oração enquanto desejo não vai dar certo. É por isso que a melhor forma de entender oração é com a perspectiva de uma disciplina. E aí o desejo, ele pode vir, ele vem. E aí muitas coisas podem se desenvolver a partir disso. A maturidade daquilo que é a sua fé, a forma de você se relacionar com Deus, quer dizer, vem a partir do movimento, a partir da insistência, a partir do bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, a partir do entendimento de um deslocamento do lugar secreto, e o seu pai te vê em secreto, a partir da forma como você se organiza em termos de prioridade. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu quero fazer um pedido aqui para vocês. Se organize e participe. Se nós influenciamos, cadê? Nossa, foi boa, viu? De primeira. Então, esse lugar tem que começar em nós, irmãos. Então, eu quero te inspirar nisso. Participe, se organize. Você só tem a ganhar. Deixa eu te falar uma coisa. Você só tem a ganhar. Sua vida cristã, a sua maturidade vai ser desenvolvida. Você vai ser disciplinado nesse processo disciplinar de ser intencional, de cultivar um hábito que é do reino de Deus. E claro, irmão, você vai ver Deus falando com você. Talvez não todos os dias, mas alguns dias você vai ser surpreendido. Quantas vezes essa semana, deixa eu ver quem que foi. Semana passada, eu acho que foi o Éder, ou foi o Marcelo. Irmão, isso aconteceu muitas vezes. Eu estou lá assim de um jeito, e aí de repente o rumo das orações começa a me envolver, começa a me encher. Eu estou falando sério para você, não estou fazendo papo de vendedor aqui não. O tom da meditação, o detalhe que está fazendo, aquilo ali tem uma porção, irmão, que pode te encontrar naquele dia. Então está aqui, ó. Outra coisa que eu queria desafiar vocês, assim, e eu sei, irmãos, que tem muitas realidades, fiquem em paz mesmo, mas eu queria estabelecer o desafio. Esse negócio da oração de madrugada, vou te falar como é que aconteceu. Um dia eu estava em casa, aí eu despertei, até contei, estava contando isso para o João, o dia que eu chamei ele para trocar. E aí eu sentei na minha sala, devia ser umas 2 horas da manhã e tal, estava sem sono assim, despertei. Isso é muito incomum despertar, mas é muito incomum. Então foi estranho para mim, eu fui orar. E aí eu liguei a televisão assim, falei, deixa eu procurar uma música aqui para eu ouvir e orar. Aí caiu num canal, eu nem vejo esse tipo de canal, assim, não é comum eu ver canal dessa natureza que eu vou te falar aqui agora. Caiu numa reunião de oração que estava acontecendo nos Estados Unidos, ao vivo, com louvor e oração numa igreja lá. Devia lá à noite, dava para ver que eu estava 2, 3 da manhã, lá devia ser o quê? 11 da noite, 10 da noite, e a reunião estava começando. E eu fiquei ali acompanhando aquilo ao vivo, e aquilo ali me encheu, irmãos, e foi um tempo tão poderoso, dentro da minha sala, aquilo ali. E aí no final, quando terminou, eu falei assim, gente, a gente podia experimentar isso como igreja. E me veio a ideia do símbolo da madrugada, o que biblicamente traz nesse símbolo, E aí eu cheguei e compartilhei com o João, porque é o João que toca aqui no dia, comigo às 5 horas. E, irmãos, nós já tivemos 3 edições. Irmãos, é um tempo tão precioso. E é luta, claro que é, por isso o nome, viu? O MMO é para ser um MMA mesmo na sua vida. Eu sei que é luta, irmãos. Mas eu queria te desafiar, dentro do possível. Se organiza numa segunda-feira e vem experimentar. A gente vê o sol nascendo aqui, o sol nasce bem aqui, a gente abre a janela bem na hora, a gente nem vê o tempo passar normalmente, e é tão edificante. No último que teve, estou lembrando, olha para o William aqui, não tem como. O último que o Senhor veio, com uma expressão de paternidade, foi tão emocionante, irmãos. Foi tão emocionante o Senhor vindo falar conosco aqui numa segunda-feira.
Segunda-feira que é um dia que simbolicamente é a miséria do brasileiro, porque tem que trabalhar, porque tem que encarar. E aí a gente sai daqui cheios para encarar a famosa segunda-feira. Então, a partir disso que a gente está falando. Crianças, como a expressão que o Senhor nos deu, a causa da infância, a causa da criança, a forma como o Senhor nos deu filhos e filhos e filhos, e não só filhos biológicos, filhos adotivos, como é o Sábado Luz. Irmãos, a dimensão disso, no mundo de hoje, só pode ser de Deus essa ideia, porque a gente não ia produzir. Irmãos, os tempos estão muito maus, eu posso dizer isso a partir da minha profissão, do que eu ouço no consultório, do que eu vejo, do que eu tenho que lidar, a forma como as coisas estão, irmãos, é absurdo. Isso você também vê um pouco, você vê na internet, talvez você vê no noticiário. Então, irmãos, o Senhor nos confiou essa causa, é uma causa, é um dos nossos propósitos. E aí a gente respondeu de forma tão bela, tendo filhos, num mundo onde as pessoas não têm filhos. Aí a gente decidiu ter filhos biológicos, e filhos, e a gente acolhe isso. E a gente acolhe o filho dos outros. Não sei se vocês sabem disso aqui, irmãos, mas isso foi uma coisa muito forte. Acho que eu falei aqui aquele dia, não lembro, senão eu falo de novo. Quando a Diana chegou lá na casa, quando descobriu a casa que tinha tudo sido assaltado do circo, ela entra na casa lá. Estava ela e mais alguém, não sei quem que estava. Cheio de criança. E tinha a lira assim, uma criança pendurada na lira e tal, as coisas assim. E aí, irmãos, a gente conversando, provavelmente a informação vazou daqui de dentro para alguém vir aqui e roubar. Mas onde eu quero chegar? Não é nem com revolta, pelo contrário. Irmãos, amar o Senhor de todo o coração é nos colocar, inclusive, vulneráveis para que isso aconteça. Veio um senso de amor. A Diana, na hora, ela chorou pela mulher. Ela falou assim, eu posso orar pela senhora? A mulher que chegou lá depois. Tinha um monte de criança lá sendo cuidada pelo adolescente, depois chegou a dona da casa. Porque o marido, que era quem tinha roubado, na hora que a polícia chegou, ele saiu correndo. Aí a mulher chegou de serviço e viu a polícia lá, a Diana, aquele trem, tudo dentro da casa dela. A Diana se compadeceu tanto, para além do que tinha perdido. O negócio do roubo se deslocou na hora na cabeça dela. Ela viu aquelas crianças, ela teve compaixão. E a forma como as coisas estavam lá, e as crianças brincando, só pode ser criança que já fez circo. E se ser criança que fez circo é daqui. E é isso, irmão. Está tudo bem. É o Senhor que dá, Ele que faz tudo. Então veio esse senso no nosso coração. É isso. O Senhor nos confiou uma causa, irmãos. Então quando isso for dito aqui, por mais que você talvez diretamente não esteja, indiretamente todos nós estamos nessa causa. Isso aqui é o nosso propósito. Então isso não é para o Evandro, e para a Rafaela e para a Bruna. E eu não tenho nada a ver com isso. Isso envolve todos nós. A forma como a infância é pensada e vista aqui nessa igreja. E por fim, missões, né? Que também dispensa comentários de como a grande comissão vai nos envolvendo aqui, do que tange a propósito dessa igreja. A VEM, os 50%. Nós estamos no novo formato da VEM, irmãos. A gente foi dito aqui, a VEM vai conduzir a ceia do dia do primeiro domingo de junho, o pastor Marcelo vai pregar, enfim, vai falar de perspectivas. É isso mesmo, né, Marcelo? Estou falando certo, né? Porque, irmãos, isso também diz respeito a tudo que nós temos e fazemos aqui, desde o início. E nós não vamos perder isso. Nós queremos expandir isso mais. Então, a equipe da VEM hoje ela é grande e esses irmãos estão pensando como cuidar dos missionários. Mais ainda do que enviar só uma oferta em dinheiro. Isso faz toda a diferença, irmãos, para quem está lá. Como servi-los, como, se é um propósito nosso, como. E o próximo passo, que os irmãos já estão desafiados, que esse a gente ainda não deu, em nome de Jesus nós vamos dar. É parte dessa equipe da VEM começar a ir para as nações e visitar esse povo. É o Éder, a Lena, Marcinho, quem quer, vai, Ivaneide, é isso, irmãos. Nós vamos ter que ir para esse lugar. Eu visitei igrejas que fazem isso com frequência, igrejas que não têm muito dinheiro e que faz isso. Você vai ver um missionário derreter, você imagina, você ia derreter, né, irmã, lá em Gales? Se chegasse, já chegou um pouco, né? A Helena foi lá, o povo foi lá, mas você imagina a sua igreja mandando
pessoas daqui de dentro, falando, não, queremos cuidar de vocês aqui. Aí você vai, faz uma janta, aí você fica para os meninos, para o casal sair. Nossa, irmãos, você imagina o impacto disso no reino de Deus. Irmãos, é isso. O Senhor está falando conosco, é isso. Né? Bom, dito isso, estou de olho aqui no meu horário. Vamos lá. Agora isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa figura hoje. Toda essa expressão ministerial aqui está alinhada com algum dos 5 propósitos. Tá? Então, ó, só destaquei o colégio pastoral ali, porque eu incluí ele, porque ele é esse ministério que, na verdade, compõe os pastores. Tá? Então, irmão, nós nunca tivemos isso na VID antes. Na VID, né, naturalmente, sempre foi o pastor Alain, e aí os pastores que em estações diferentes eram pastores auxiliares com ele, tinha reuniões ali no gabinete, no escritório, reuniões mais esporádicas assim com ele. Sempre foi assim, foi dando certo, tinha um perfil e tudo mais. Né? Mas desde do início desse ano, quando muda ali o estatuto e fica de forma bem clara que existe um colegiado pastoral, já existia antes, né, Sirlei? Mas agora que sistematizou o nome de todos que compõem esse colégio, né? Nós então temos uma agenda todo mês, nós nos reunimos. Isso não existia antes, dessa forma sistemática. Então é uma reunião mensal que nós temos normalmente aqui na igreja, né? O William faz aquele café para nós, a gente senta, e é um tempo muito agradável, irmãos, muito, porque nós temos uma relação de afeto, nós 7, graças a Deus por isso. Mesmo que a gente seja muito diferente e a gente diverge de opiniões, mas vai convergindo à medida em que o Espírito vai falando. A gente pode divergir num momento, de repente, falando, conversando, orando, a gente vai convergindo a partir do que Deus está falando conosco. Esse é o colégio pastoral. Né? Aí nós temos a administração, que hoje tem uma expressão direta com o pastor Alain, Micaela, pastor Marcelo acompanhando e o William. Nós temos a construção, com o Tiago Roque, com o Gilmar e outros irmãos que servem nesse sentido. Nós temos a comunicação, com o pastor Marcos e a equipe dele como um todo, a Sara que está ali no fundo e todas as outras expressões. Né? O pastor Marcos vai continuar servindo esse ministério mesmo de Belo Horizonte, na distância, mas está ali, tem na mão da Sara também toda a perspectiva de comunicação daqui de dentro. Né? Sonoplastia, Paulão que está ali, está cansado, fui lá abraçar ele na hora que eu cheguei, dia difícil, está lá, com a expressão do Ian, do lado dele, que está ali servindo, e o Augusto, que está chegando junto, e o Reginaldo, que é parceirão do Paulão. Esqueci alguém, Paulão? Não, né? Paulão, Ian, Reginaldo e Augusto. E o Fábio, obrigado. Fábio, né? E a Heloísa, isso, olha aí, nossa equipe. Vamos para o louvor. A Alissa e toda a sua trupe, né, que nos agracia aqui todos os domingos. Tá? Os facilitadores, que são os irmãos que têm esse papel de abrir o culto aqui, de trazer o tom do culto e mediar as coisas e conectar, é um papel muito importante para nós. Nós alinhamos muito isso esse ano, pensando no horário, estamos sensíveis à questão dos horários, conectar as coisas e tudo mais. Tá? Temos ajudadores, que Salviane e Aline, né, lideram essa equipe de irmãos que tem se desdobrado nesse processo de receber os visitantes, de estar ali na porta, o novo uniforme, os cafés, todos os domingos, cafés em preto pelo menos, e o primeiro café do mês, que é o Café com Jesus, todo organizado por eles. Né? Tem a decoração que chegou com a Camila e a Fabíola e outras irmãs como Julie, que nos serve de uma maneira incrível, trazendo essa beleza. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Isso aqui, irmãos, você fala, não, mas para que esse negócio dessa firula, esse negócio aí? Irmãos, eu espero que você não pense isso. É sério que eu vou te falar aqui agora. Essas irmãs, principalmente, vou falar a Camila em especial, porque é ela que está à frente. A Camila foi criada por Deus para fazer esse negócio aqui, irmãos. Você não tem noção do prazer que ela tem. E você pode ver Deus nesse cuidado. Aquele quadro ali, você pensa que Deus falou com ela essa semana, ela pegou, comprou a tela, ela pintou aquilo ali, ela pensou na digital. Irmãos, olha isso. Isso é corpo. E aí essa irmã que tem esse dom que Deus deu para ela, ela serve esse nosso contexto, aí gera beleza para os nossos olhos,
gera esse ambiente agradável, é bonito, tem zelo, tem intencionalidade, está aqui. Né? Seguindo, Avém, Vide em Missões, esse ministério robusto que nós temos, pastor Éder, Lena, Vaneide, o pessoal junto com eles. Né? Visitação, que é esse que o Sirlei lidera, né? Que é esse que eu falei que tem testemunhos maravilhosos, junto com o pastor Marcelo, meu pai vai também, quem mais que vai? O Emerson, né? Esse grupinho de irmãos que está perambulando a cidade aí atrás das casas. Né? Cachos, que está chegando aí, pastor Marcelo treinando, desenvolvendo, e aí a gente vai desenvolver. Irmãos, não é célula, nós não somos G12, não trabalhamos com célula. Você larga essa cachaça porque nós não trabalhamos com isso. É um grupo domiciliar de comunhão e ensino da palavra. É uma coisa agradável, é uma coisa leve, gostosa, edificante. Não tem meta, nós não vamos bater meta, irmãos, não vou te pedir para você criar 12, mais 12, não tem nada disso aqui, com todo respeito ao lugar que tenha, mas aqui não tem isso. É um grupo domiciliar, nessa perspectiva mais bíblica que a gente tem, como o pastor Marcelo está desenvolvendo. Ministério Infantil, dispensa comentários, mas reiterando, né, com o Evandro, toda a sua equipe, o Infanto Juvenil, né, que é um braço direto com a Diana e com a Niessa, né, o Sábado Luz, que nós vamos chegar lá, está aqui. Por que eu diferencio Sábado Luz e Lagar? É basicamente a mesma coisa, mas o Lagar ela é uma ONG, ela é uma pessoa jurídica, ela pode, inclusive, alcançar novos ares, né, e o Sábado Luz como uma expressão de ministério que está conectado ali, tá bom? Que é o que a gente tem aqui aos sábados, que tem muitos frutos, inclusive, sempre muitos frutos. Estagiário, vindo da UF, vindo das faculdades, mobilizando gente, televisão vem, tudo que Deus tem nos dado. Né? Cozinha, você conhece muito bem ali, né? Atualmente é o pastor Marcos, mas vai ficar com o William, que vai ficar à frente, porque isso envolve logística de escala, envolve comprar alimento, mas minha mãe também está indiretamente ligada aqui, sugerindo, mais todas as equipes que a gente constitui aqui na cozinha. Né? Casais com Leila e Celinho, que tem desenvolvido há anos um ministério, e talvez de um lugar que você desconhece, daquilo que eles fazem fora da igreja. Um dia, foi uma cena que marcou, tia, para mim. Eu fui levar os meninos lá, que quando minha mãe não pode, meu plano B sempre é minhas primas, elas me ajudam. Né? E a Amanda, Amanda, fica com os meninos para mim, por favor. E tal. Fico, claro, vamos embora. Eu fui levar os meninos lá, eu nem lembro o que eu tinha que fazer. Era tipo uma quarta-feira à noite. Falei, mano, cadê meu tio? Ah, não. E assim, eu cansado, todo mundo cansado. Ah, não, eles foram fazer uma visita numa casa de um casal. Foram lá orar com o casal. E eu fiquei pensando, uma quarta à noite, trabalhou o dia inteiro, ainda saí para orar com o casal. Tem que amar o Senhor mesmo para fazer um negócio desse. É amando o Senhor. Imagina. Você vai, né? É ter a vocação que Deus deu para eles, porque eles amam isso, e amar o Senhor. Porque para sair quarta-feira à noite para ir para um casal que está com problema, você sabe o que é problema de casamento? Não sabe, né? Você imagina? Tipo assim, não é um negocinho qualquer. Tipo assim, não é a meia dúzia de palavras que você vai falar. É isso que eu fiquei impactado. Eu fiquei assim, mas não é possível, gente, que coisa edificante. E que o Senhor os chamou para isso. Amanhã nós vamos falar de corpo, nós vamos entender que tem um lugar para isso aqui, nós precisamos valorizar isso aqui, que o Senhor nos deu. Né? O Lupa, que é essa iniciativa com as mulheres, né? Que a Aline que está à frente, mas ela está ali, está tendo um evento simultâneo aqui, que é o pessoal do circo nessa semana, né? E a Aline, dentre outras irmãs que vai fazendo, tem tido frutos demais esse semestre, eu tenho ouvido muitas coisas boas, maravilhosas, né, Mari? Coisas preciosas. O GA, né? Nosso querido pastor Frank estava aqui, deve estar com os meninos aí, sacudindo e tal. Né? A gente tem visto muitos frutos do que é o GA. Né? E o último, mais recente, transportes, que está com o Ivo e Geraldo, nosso ônibus, Kombi, né? Enfim, caronas e etc. Irmãos, aqui, ó, nossa igreja. Isso aqui, ó. Amém, irmãos? Ok, agora uma parte bem prática para nós. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Presta atenção agora. Vai. Inspirados em tudo isso aqui,
Você larga essa preguiça, por favor, que eu pensei em negócio, comprei um negócio, vamos fazer o trem direitinho agora, vamos fazer o trem funcionar. Arrumamos umas mesinhas, peguei os lápis de cor lá da clínica das crianças, trouxe, e você não estraga os lápis não, que eu tenho que levar de volta. Presta atenção. Diante de tudo que nós conversamos aqui essa noite, se a gente pudesse criar uma bandeira da vida, o que é uma bandeira? Tá? A bandeira é um símbolo identitário, ou seja, é um símbolo de identidade de uma geografia, de um município, de um estado, de um país, de uma instituição, que seja, e que nela tem a identidade. Tudo que tem numa bandeira tem um símbolo, tem um significado. A cor, a expressão, a figura geométrica, e aponta para a identidade daquela realidade, seja ela qual for, certo? Nós não temos bandeira aqui na igreja. E se a gente tivesse? Como é que seria essa bandeira? Então preste atenção, irmãos, que agora nós vamos criar a bandeira. Só que nós vamos dividir ali nas mesas, são 8 mesas, tá? Você vai pegar essa cadeirinha daqui a pouco, você vai sentar lá, tem uma cartolina boa. Fui lá na Calunga, no shopping, paguei o estacionamento do shopping só para comprar essa cartolina lá, né? Isso. 15, 12, que 15? 15 reais, porque o horário que eu podia era à noite, não tinha mais papelaria aberta. Falei, vai de Calunga mesmo, embora. Está ali. Mas brincadeiras à parte, eu quero poder movimentar a gente, porque agora nós vamos processar, tá? Mas tirando essas brincadeiras aqui minha, o que eu quero agora? O que é a proposta? Na próxima meia hora, são 8h40, a gente vai só até 9h10, porque tem janta nos esperando ali em cima agora, né? Macarrãozinho gostoso, 2 molhos e tal, enfim. Mas nessa meia hora, eu quero que a gente converse um pouco sobre isso que eu trouxe para nós aqui. Sobre o nosso DNA e propósito. Se a gente pudesse, então, a partir dessa inspiração, produzir uma bandeira nossa. Uma bandeira que representa essa igreja. Você vai usar a sua criatividade. O que tem que ter nessa bandeira? Que tipo de expressão tem que ter? Que tipo de ideia? Enfim, pode ficar bem livre, né? Mas a ideia é que a gente faça uma produção coletiva, converse uns com os outros, entenda, né? Talvez escolha, quero até desafiar cada um aqui, vamos só fazer assim, a gente tira esse, porque esse aqui é o padrão, né? O versículo de Deuteronômio 6, você tira ele, excluindo Deuteronômio 6, até para a gente ver o que vai surgir. Qual seria um texto bíblico para estar na nossa bandeira? Tirando Deuteronômio 6, que eu acabei de pregar para você aqui. Que outro texto bíblico? Aí você vai escolher só um, tá? Não vai fazer uma chave bíblica lá, não é fazer assim, não. Mas escolhe um texto bíblico, em consenso. Fala, isso aqui nos representa também muito, e viria na nossa bandeira. Escolha uma expressão, né? Uma imagem, tal, uma figura, alguma coisa assim, uma cor, e vamos produzir. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 40. Tem mais ou menos 40 aqui. Quanto que é 40 dividido por 8? 5. Então, 5 pessoas em cada mesa, não mais. Fala igual com meus alunos. 5. 5 não é 7, não é 4, é 5. Vamos lá, gente? Pega essa cadeirinha e vai lá. Vamos lá. Vamos produzir agora. Valeu, querido. Valeu.
pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar.
volto a olhar e vejo o caminho que destruí. Tanta coisa, tudo se foi, e o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou, e então caí